Encontrar um bom material para estudar para o seu concurso e ser aprovado. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Mayra Blani, sou auditora do TCU, sou a única mulher 2 vezes aprovada nesse concurso. E hoje eu ajudo outras pessoas a também conquistarem o sonho do cargo público por meio das técnicas de estudo adequadas que realmente funcionam para concurso público e dos cuidados com o nosso emocional, que realmente é onde está a grande diferença, mas quase ninguém fala sobre isso. E uma dúvida que eu tenho recebido muito nas minhas redes é: Mayra, como eu faço para achar um bom material para estudar? Por qual material que eu estudo? O que eu preciso fazer? Como eu sei que esse material está sendo bom? E o que acontece? Hoje em dia, como a gente tem uma mistura de muita informação jogada, muitas opções e também alguns mitos, essa confusão vai acabar acontecendo mesmo, né? E é muito comum mesmo a gente ficar meio perdido. É por isso que eu sempre bato nessa tecla e sempre explico isso para os meus alunos. A gente precisa entender o porquê das coisas para ter segurança nas decisões que a gente toma. Então, muito melhor do que eu chegar e falar assim: olha, estuda o material do professor X, estuda o livro do Beltrano, é você saber se aquele material vai ser bom para você. E quando a gente não entende o porquê das coisas, não entende como a gente identifica um bom material, a gente acaba ficando aí refém só de indicações. E é claro que tem um lado bom nas indicações, né? Porque isso já te poupa um tempo para você não ter que ficar testando toda e qualquer opção de material que exista aí no mercado. Mas por outro lado, se você ficar só dependendo cegamente das indicações sem saber fazer essa avaliação do material, isso corta o aspecto subjetivo dessa avaliação. Como assim o aspecto subjetivo? Aquela coisa pessoal de que tem algumas pessoas que se identificam com a didática de um professor, mas não do outro, e vice-versa? Porque normalmente quando as pessoas me perguntam isso, elas querem a resposta na lata, ó, estuda esse professor assim, assim. Só que sim, a indicação tem o seu valor, mas mais importante do que isso, de verdade mesmo, é você entender o porquê das coisas, o que é que você deve observar em um material para saber se ele vai ser bom para você. E junto disso também, o outro ponto que acaba gerando essas confusões e essas dúvidas que eu recebo demais, são alguns mitos, especialmente quando a gente está falando de concursos tidos como concursos de concorrência mais elevada, os concursos de remuneração mais alta. Vou chamar de concursos mais top aqui só para simplificar, mas isso não quer dizer que eu esteja menosprezando outros concursos, cargos de nível médio ou cargos com outras remunerações, não, ok? Mas quando a gente está falando de concursos do tipo TCU, consultor do Senado, Receita Federal, Banco Central, existe muito uma mística, uma ideia meio romantizada de que você tem que estudar os doutrinadores e que vai passar a pessoa que lê mais doutrinadores e souber mais de doutrina. E não tem nada disso, gente, não tem nada disso mesmo, tá? Tanto para resolver o lado aí de excesso de informações que a gente vê na internet, excesso de opções do mercado, como para o lado de quebrar esses mitos de que você precisa de uma doutrina aprofundadíssima para concursos, especialmente os mais top, é a gente entender para que serve o material, para que serve o nosso estudo para concurso, o que a gente está fazendo aqui, né? Qual que é o nosso objetivo? Ah, nosso objetivo é passar na prova, beleza. Mas para passar na prova, o que a gente precisa? A gente precisa, já sabe, né? Quem é meu seguidor aqui já sabe. Pintar a bolinha certa no gabarito, acertar o máximo de questões possível no dia da prova. Então, o melhor material é aquele que faz com que você consiga acertar o máximo de questões possível. E não é aquele livrão de doutrina do autor XY que vai fazer isso, não. É o material específico para concurso, focado já para concurso. Seja livro, seja PDF ou livro eletrônico, como se diz agora, mas que ele precisa ser focado para concurso. E aí uma pergunta que eu recebo muito também: ah, Mayra, mas é melhor um livro ou PDF? Depende, porque tem livros bons, livros ruins, PDFs bons e PDFs ruins. Então, não é simplesmente uma coisa assim, o livro sempre vai ser melhor do que o PDF. Não, você precisa
ver a qualidade desse material. E o que acontece com os PDFs hoje? A atualização deles é muito mais dinâmica. Um bom professor, um professor de um bom curso, que faça o seu trabalho direitinho, ele não inventou aquele material, ele não tirou da cabeça dele. O que ele fez e continua fazendo constantemente para manter o seu material atualizado. Ele está sempre acompanhando as provas, as bancas, para ver o que é que está sendo cobrado. E aí ele vai na doutrina, ele faz esse trabalho por você de ir em cada um dos doutrinadores, ver de onde que a banca está tirando aqueles conteúdos e já traz isso para você explicado da forma como vai cair. Você não precisa ler 3 ou 4 doutrinadores da mesma matéria, como me aconselharam na época, e eu comecei a estudar para o TCU lá atrás. Você não precisa perder esse tempo, o professor já faz isso para você hoje. Então, sim, não tem mais aquele negócio de achar que é só por livro de doutrina que se estuda para concursos, especialmente concurso top. Um bom material de cursinho, como é o caso do Estratégia Concursos, para aí, sei lá, 90% das matérias, a sua vida está resolvida. Tem algumas pessoas que ainda associam PDF com aquelas apostilas de banca de jornal, que é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V da legislação que tem ali no edital e pronto, né? Não. Como eu falei, tem materiais e materiais. Estou falando de materiais específicos para concurso, elaborados por bons professores. Eles vão ter o que você precisa para acertar as questões e é assim que você vai verificar se aquele material está servindo para você. Se com aquele material, se com o que está explicado ali, a maneira como o professor explica, a completude do conteúdo que ele aborda, estão fazendo com que você entenda aquela matéria para poder acertar as questões. É assim que você vai identificar o seu material. Então, como eu já falei no começo, uma indicação sempre é válida? Claro que é válida, porque senão você teria que sair testando todos os professores, todos os cursos, todos os livros aí do mercado, e quem tem tempo para isso, né? Mas depois que você tiver com aquele material que foi uma indicação de confiança que você recebeu em mãos, você vai testá-lo durante o seu estudo, ligando o seu radar para isso. Esse material me faz acertar questões? Sim ou não? Um outro ponto que é legal da gente falar sobre isso, como existem muitas opções no mercado, algumas pessoas ficam presas naquele perfeccionismo de achar o melhor do 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 melhor professor, e nisso fica paralisado, porque não sabe se é o professor X desse curso aqui, se é aquele outro professor Y, se é aquele outro professor agora que começou a vender aula de forma individual, e aí fica um tempão nessa e acaba que não faz o que realmente precisa, que é sentar e estudar. Então se liga nisso daqui. Hoje em dia, a gente tem materiais com qualidades muito próximas, muito bons e muito próximos. Então, se você tem um material nota 8 e o outro é 8,5, o outro é 7,5, se você está acertando questões com aquele material, show, segue a vida, continua com ele, não fica na neura de querer testar todos os outros e ficar nessa insegurança de será que tá bom, será que o outro é melhor? Você só vai procurar um melhor se aquele que você tiver em mãos não tá te atendendo. E como é que você sabe se não tá te atendendo? Se você não consegue traduzir aquilo que está escrito ali, a explicação do professor, o conteúdo que o professor trouxe em acerto de questões. E para você ver como isso é importante e como não é só o nome do professor que conta, na época que eu estava para o TCU, eu fazia um curso de um professor assim muito, muito, muito conceituado, muito bom mesmo, famosérrimo, aquele cara que era o top, que falavam que só aluno dele que passava no TCU e não sei o quê. E eu entendia a aula dele, de verdade eu entendia. Eu fiz aquele curso 3 vezes, eu até falava as piadas junto com o cara. Eu entendia mesmo, só que ele falava, eu não conseguia fazer o link com as questões, eu não conseguia responder questões com base naquela aula. Para mim, o universo da aula e o universo das questões, da prova, que é o que realmente importa para ser aprovado, eram coisas distintas, eu não conseguia fazer essa ligação. Tinha pessoas que acompanhavam ele muito bem, que adoravam e que iam super bem. Para mim, não deu certo. Deu certo para mim quando eu encontrei um outro professor que explicava de uma forma bem assim, basiquinha, cheia de metáforazinhas, como se fosse assim, olha, vamos supor que na minha casa
eu sou o executivo, a minha mulher é o legislativo e os meus filhos são o Ministério Público. Com esse professor que explicava dessa forma e trazia dentro do material dele, da apostila dele, aquela matéria de forma aplicada às questões, foi aí que eu consegui ir bem e consegui passar na prova. Isso aqui foi só um exemplo, tá? Para você não se apegar tanto a essa questão de mas se o professor X é o mais indicado, é o mais bem conceituado, é o mais bem avaliado, então eu preciso de qualquer jeito me adaptar com ele, e se eu não estiver me adaptando, o problema tá comigo. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Cuidado com isso e cuidado também com aquele ponto que eu estava comentando antes de achar que você precisa do material mais perfeito e gastar muito mais energia com isso do que realmente estudando. Cuidado com os extremos, não tô falando para você pegar o primeiro material que aparecer na frente e sair estudando. Temos sim que fazer uma avaliação, temos sim que escolher com critério o nosso material, mas cuidado para não cair nesse perfeccionismo paralisante. Já recebi mensagens de pessoas no Instagram e a pessoa me mandando mensagem há bastante tempo de que estava paralisada porque não sabia com que material que começava a estudar. Então, cuidado com isso. Vamos supor que você tem 2 materiais aqui, um é nota 9, outro é nota 8. Se você pega esse material nota 9, você faz toda aquela preocupação de ficar encontrando, comparando, ver qual que é melhor, não sei o quê. Você pega esse material nota 9, mas você faz um estudo ruim dele, é muito pior do que você pegar esse aqui nota 8 e o seu estudo desse material aqui ser top, entende? Então tem muito mais da maneira como você vai estudar do que simplesmente a carga toda no material. É claro que o material precisa ser bom, não tô falando que se você pegar uma porcaria de banca de esquina e fizer o melhor estudo do mundo em cima daquilo já vai tá bom, não é isso, tá? Cuidado com os extremos. Eu sei que você é inteligente, que você vai saber ponderar aqui o que eu tô falando. Dedique sim um pouco de tempo e energia na escolha do seu material, mas não mais do que o necessário para começar a roubar tempo e energia dos seus estudos enquanto você ainda está ali na preocupação com os materiais. Ok? Então, um bom material para você conseguir passar na prova é aquele material que faz com que o estudo dele você consegue responder as questões de prova, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, aproveita e já deixa o seu curtir aqui para eu saber que o conteúdo te ajudou. Deixa o seu comentário, compartilha com outras pessoas que também têm essa dúvida de que material que eu escolho para começar a estudar. E faz a sua inscrição aqui, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos super conteúdos que eu estou preparando aqui para turbinar a sua aprovação. Um grande abraço e até o próximo!